Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao Seminário DLC Online 2020 para a última palestra desta noite. Agora nós vamos ouvir algo do nosso irmão Alexandre Leclerc do Canadá e o tema é o sacerdócio no passado e presente. Para iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo grande privilégio de podermos estar mais uma vez reunidos para ouvirmos de ti e da tua palavra. Pedimos que também nesta noite tu possas nos engrandecer a tua pessoa, que possamos aprender mais de ti, possamos ter bênçãos provindas da tua palavra, da tua boca. Nós te agradecemos de antemão por tudo aquilo que tu tens previsto e pedimos também a tua bênção pelo irmão Alexandre, que nos traz a palavra, que possas também abençoar o ministério dele. E pedimos a tua bênção também por toda a audiência, para que todos possam sair dessa palestra com os corações cheios de ti. Amém. Agora então com vocês, o nosso irmão Alexandre Leclerc. Nesta apresentação, queremos dar uma olhada no assunto do sacerdócio, no passado e no presente. E a primeira pergunta que possa chegar à nossa mente é: o que é sacerdócio? Bem, sacerdócio é o meio que Deus providenciou pelo qual nós podemos nos aproximar dele. Esse é o objetivo do sacerdócio, para que tenhamos comunhão com ele. E foi providenciado e baseado na obra do Senhor Jesus Cristo, na cruz. Agora, enquanto crentes, tendo em nós habitando o Espírito Santo, podemos compreender as coisas de Deus que antes, enquanto homens naturais, não podíamos entender. É o que lemos em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 12, 13 e assim por diante. Olhando para o Antigo Testamento, como o sacerdócio foi estabelecido no tabernáculo, os sacrifícios dos filhos de Arão, e também Arão que exerciam o sacerdócio, entendemos que essas coisas eram sombras, figuras da realidade que nós agora estamos vivendo em Cristo. Assim, os sacerdócios são todas aquelas coisas dadas e preparadas por Deus para que pudéssemos ter comunhão com Ele. O tabernáculo é a própria tenda em si mesmo, com toda a sua construção em materiais, está falando do Senhor Jesus Cristo. E o tabernáculo, com todos os utensílios, também é uma figura de como nós podemos nos aproximar de Deus. Isso de uma maneira agradável a Ele. Também vemos a necessidade de trazer um sacrifício para nos aproximarmos dele. Assim temos o tabernáculo que fala de Cristo e sua obra, e também os sacrifícios que falam de Cristo e sua obra, e também podemos hoje compreender estas coisas. E entrando nesta apresentação, temos que nos relembrar que no Antigo Testamento, aquelas coisas que vamos discutir hoje, não eram coisas que de fato eles estavam entendendo, mas hoje podemos entender. E queremos aprender do Antigo Testamento coisas que nos ajudam para entender aquilo que é o sacerdócio. Assim, lemos algumas coisas muito importantes em 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 5 e 9. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. E no versículo 9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Encontramos ali três expressões. Nós agora somos uma casa espiritual para Deus por meio do Espírito Santo, segundo Efésios capítulo 2 e esse trecho aqui. E cada um dos filhos de Deus são pedras vivas naquela casa.
E quando a Assembleia está reunida, nós podemos oferecer sacrifícios espirituais a Deus. Somos um sacerdócio santo. Cada um dos filhos de Deus, que é um salvo verdadeiro pela obra do Senhor Jesus Cristo por fé, por graça, ele chegou a ser um sacerdote. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 5, nós lemos que Cristo nos fez tais sacerdotes para seu Deus. Também um sacerdócio real. No final da apresentação, nós vamos ver o que significa um sacerdócio real. Contudo, agora nós vamos rapidamente passar por aquilo que é a casa espiritual e depois disso entramos com mais detalhes no sacerdócio santo e que isso de fato faz. O que significa ser sacerdotes? No Antigo Testamento, nós lemos e vemos que Deus tinha um plano para o seu povo Israel quando ele os trouxe do Egito, quando os libertou. Agora, pois, vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Era o objetivo de Deus que todo o povo de Israel fosse um reino sacerdotal e um povo santo. A esse povo que formei para mim, o meu louvor relatarão. E é exatamente aquilo que nós temos lido em 1 Pedro capítulo 2, versículos 5 e 9. Infelizmente, nós nos recordamos que isso não aconteceu, porque o povo de Israel pecou e eles fizeram aquele bezerro de ouro, aquela imagem fundida. Isso quando Moisés recém estava descendo do monte com as tábuas da lei. Por causa daquele pecado, Deus tinha que armar uma tenda fora do acampamento, onde ele podia encontrar-se com aqueles que queriam chegar a ele. Deus não pode habitar em meio a um povo pecador. Ele providenciou o meio para que isso pudesse acontecer. Isso foi o tabernáculo. Com o tabernáculo havia um caminho para se aproximar de Deus enquanto pecador e também para ser aceito por Deus. E também o sacerdócio foi estabelecido. Existindo o tabernáculo, precisava-se de pessoas para fazer o serviço no tabernáculo. E é nesse ponto que o sacerdote entra em cena. Um sacerdócio santo. No Antigo Testamento, quem era um sacerdote? O que é um sacerdote? Um sacerdote é uma pessoa espiritual que está próximo de Deus e que compreende o que compete a Deus. No Antigo Testamento, por meio da lei de Moisés, o sacerdote tinha o conhecimento daquilo que era necessário fazerem para que pudesse se aproximar de Deus. E assim eles tinham que exercer tudo o que era necessário em ligação com aqueles sacrifícios e diferentes oblações e serviços, para que pessoas pudessem ter comunhão com Deus e também o povo, enquanto nação, podia ter comunhão com Deus. Já no Novo Testamento é a mesma coisa. Somente aqueles que espiritualmente são vivos podem ser sacerdotes. Somente aqueles que estão próximos a Deus podem ser sacerdotes. Aqueles que têm a compreensão a respeito daquilo que compete a Deus podem ser sacerdotes para Deus, e Deus nos fez tais. Nós temos as Escrituras, temos o Espírito Santo inabitando em nós, que nos dá compreensão das coisas de Deus, e assim podemos servir a Deus desta forma. Bom, quem podia ser um sacerdote? Antes disso, por que sacerdotes? Sacerdotes eram necessários para exercer o sacerdócio. O povo era um povo pecador e era necessário que houvesse intercessão, e o sacerdócio foi estabelecido para que alguém pudesse se aproximar de Deus. Hoje no Novo Testamento isso é bem diferente. Cristo é nosso sumo sacerdote por meio do serviço dele, e porque nós somos filhos de Deus, somos também sacerdotes a ele, com ele. E nós podemos nos aproximar de Deus com liberdade, com a nossa adoração, com os nossos sacrifícios e ofertas, e por meio do Senhor Jesus Cristo. Ele fez a propiciação que era necessário para que nós pudéssemos aproximar de Deus.
Portanto, precisava-se de sacerdotes, o sacerdote era necessário, agora tudo é feito pelo Senhor Jesus Cristo. Quem pode ser um sacerdote? Bom, no Antigo Testamento nós vemos que Arão e seus filhos eram sacerdotes, e todos os seus netos e bisnetos, todos eram sacerdotes, porque eram nascidos naquela família e por isso tinham o direito de serem sacerdotes. A coisa que poderia impedir o seu serviço era se eles tinham alguma falha física, um problema físico. E tudo isso são figuras para nós hoje. Para nós, então, quando nós somos renascidos, quando temos vida em Cristo, então nós também somos sacerdotes. Não porque nós decidimos ser sacerdotes, não porque alguém nos estabeleceu como sacerdotes, mas sim porque somos salvos e filhos de Deus. Deus nos fez sacerdotes por meio de Cristo, por meio daquele que providenciou o preço de pagamento para que pudéssemos ser salvos. Cada redimido é um sacerdote. No Antigo Testamento, quando nós vemos Arão e os seus filhos, então isso é uma figura de Cristo e da Igreja. É a escolha soberana de Deus que Arão foi escolhido e também para nós é a mesma coisa, é escolha soberana de Deus em graça que nós somos feitos sacerdotes para sempre. Os sacrifícios. Eles eram dádivas, dons, ofertas que foram levados a Deus, ao templo, para que pudesse chegar à presença de Deus. No Antigo Testamento temos sacrifícios sangrentos e sacrifícios também sem sangue. E vamos contemplá-los um pouco. Mas para nós hoje, no Novo Testamento, como filhos de Deus, nós também temos sacrifícios, ofertas, são sacrifícios espirituais. Assim como temos lido em 1 de Pedro 2, versículo 5. Nós oferecemos louvor a Deus, Deus 13, versículo 15. Oferecemos os nossos corpos em sacrifícios vivos, prestando um serviço, um culto racional, e Deus aceita essas coisas. E Ele se agrada nesses sacrifícios. Não são mais sacrifícios de animais, mas sim um serviço inteligente, são sacrifícios espirituais. E tudo isso fala da obra do Senhor Jesus Cristo na cruz, onde Ele se entregou a si mesmo em nosso lugar, por causa de nossos pecados. Nesses versículos vemos que Ele não conheceu o pecado, Ele foi feito pecado por nós. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. E sem derramamento de sangue não há remissão. O Senhor Jesus tinha que vir. Ele não veio simplesmente para nos mostrar um exemplo perfeito de um homem perfeito para seguirmos, para que fôssemos salvos, mas ele veio para que pudéssemos ser salvos. Ele veio como Cordeiro de Deus, morreu na cruz para que nós fôssemos salvos. E isso é porque ele veio. E claro que por meio de sua vida nós vemos o seu serviço perfeito, a sua alta entrega, a sua devoção a Deus, todas essas coisas nós vemos, mas ele veio para morrer no nosso lugar por causa do nosso pecado. Ele veio para ser o Cordeiro de Deus, o único sacrifício que podia nos redimir de nossos pecados. E ao considerarmos todos aqueles sacrifícios do Antigo Testamento, lembremos durante todo o tempo que o único sacrifício que Deus podia aceitar é a pessoa de seu Filho Jesus Cristo. E quando contemplamos esses sacrifícios, então eles falam de vários aspectos de Cristo em sua obra e exatamente o que nós podemos trazer a Deus como sacrifícios espirituais. Isso será de cheiro suave para Ele. Isso é o que nós podemos fazer enquanto sacerdotes hoje em nosso sacerdócio. É o que nós oferecemos a Deus. E com a ajuda de Deus nós vamos passar pelos diversos sacrifícios do Antigo Testamento
e tentaremos aprender algumas coisas novas e talvez refrescar as nossas mentes a respeito de coisas que sabemos, para que então possamos levar a Deus sacrifícios pelos quais Ele anseia. Em Levítico capítulos 1 a 7 nós temos 4 grandes categorias de sacrifícios. E nos capítulos 6 a 7 temos as leis com respeito aos sacrifícios. No capítulo 1 vemos o holocausto, então a oferta de alimentos. Capítulo 2, o sacrifício pacífico no capítulo 3 e o sacrifício pelo pecado nos capítulos 4 a 5. Agora a ordem seguida nesta apresentação será a ordem que vemos na lei dos sacrifícios nos capítulos 6 e 7, que é o holocausto, a oblação, então o sacrifício pelo pecado e terminaremos com o sacrifício pacífico. Muito rapidamente, o holocausto é completamente queimado, consumido e entregue a Deus, e fala de Cristo entregando-se a si mesmo completamente a Deus. A oblação, a oferta de alimento, fala das perfeições de Cristo em sua humanidade. O sacrifício pacífico nos lembra de que Cristo veio para fazer a paz. A paz que Jesus trouxe e efetuou foi feita pelo sangue da sua cruz, e agora temos comunhão com Deus. E finalmente o sacrifício pelo pecado, nos capítulos 4 a 5, era um sacrifício obrigatório. Alguém que pecou tinha que apresentar um tal sacrifício para receber perdão. Agora entrando nos detalhes do holocausto, no capítulo 1. Qual é o primeiro aspecto de um sacrifício espiritual que podemos levar a Deus? O primeiro aspecto era o holocausto. Era um bezerro e falava de dedicação, de devoção a Deus. Vemos naquele sacrifício Cristo, o homem perfeito, vindo a esta terra onde havia pecado em abundância. Ele é perfeito, ele está dando a si mesmo completamente a Deus, lá na cruz. Completa, total devoção daquele homem perfeito, daquele Filho perfeito de Deus. E é disso que esse sacrifício fala. Cristo veio a se oferecer a si mesmo totalmente, completamente. O holocausto, o sacrifício, tinha que ser sem defeito, o que nos recorda da perfeição, da pureza do Senhor Jesus. Se oferecia esse sacrifício, tinha que pôr a sua mão no animal. Era necessário para que fosse aceito, para que fosse agradável a Deus. O ato de pôr a mão, por assim dizer, comunicava as virtudes, as perfeições da vítima para aquele que estava oferecendo o sacrifício. E o degolar da vítima lembrava aquela pessoa que, se ele fosse aceito diante de Deus, era por causa da perfeição daquela vítima, porque ele mesmo não era perfeito. Depois disto, o ofertante, aquele que estava levando o animal, tinha que esfolar o animal e parti-lo em pedaços. Isso nos recorda de que em todos os aspectos da vida do Senhor Jesus havia perfeições. Em tudo, em todos os detalhes mais minuciosos, não havia nada que não tinha perfeição. Nós vemos em todos os sofrimentos, em todas as feridas, em todas as dores, nós vemos as perfeições do Senhor Jesus em todos os mínimos detalhes de seu ser. E finalmente temos também o fato de que o sacrifício tinha que ser lavado. Essa lavagem servia para que o sacrifício fosse perfeito, puro. E novamente é uma figura do Senhor Jesus em sua pureza perfeita. Pure and perfect. Quando nós tomamos também a palavra de Deus, a água como figura da palavra de Deus, então nós vemos que a palavra de Deus testava o Senhor Jesus em todos os aspectos interiormente, demonstrando que ele era tão perfeito interiormente como era exteriormente. Nós vemos que
tudo aquilo que a palavra de Deus podia provar no Filho de Deus era que ele era perfeito e completamente dedicado a Deus. Isto é aquilo que o Holocausto nos fala, que Cristo se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Smelling savor. Havia também holocaustos diferentes, do gado miúdo ou de aves. Isso nos fala também de níveis diferentes de compreensão desse aspecto daquela dedicação do sacrifício de Cristo. Filhinhos em Cristo, dos quais lemos em 1 João capítulo 2, versículos 12 a 15, não tem muita compreensão a respeito da pessoa de Cristo. E assim o seu sacrifício será um sacrifício menor, menos claro, mas Deus aceita também essa adoração, ainda que não seja perfeita, porque aquela pessoa é um sacerdote por definição, e quando levamos a pessoa de Cristo a Deus, Ele sempre o aceita. E então nós temos os jovens na palavra de Deus. O jovem tem uma compreensão melhor das perfeições do Senhor Jesus, e isso é agradável a Deus. E então nós temos os pais em Cristo. Eles deveriam estar e estão, por serem pais em Cristo, capazes de levar a Deus os detalhes mais minuciosos da pessoa de Cristo, apreciar a pessoa de Cristo de tal maneira que é como um holocausto do bezerro. Estejamos então ocupados com o Senhor Jesus, para que cresçamos no conhecimento de sua pessoa, oferecendo aqueles sacrifícios que Deus busca, apresentando a Ele a pessoa de seu Filho em todas as suas perfeições e aspectos diferentes. O holocausto tinha que queimar durante toda a noite. Estamos hoje na noite da ausência de nosso Senhor Jesus. Mas quando estamos reunidos para lembrá-lo, então isso é um cheiro suave a Deus. O memorial da pessoa do Senhor Jesus é precioso para Deus. Não apenas uma vez por semana, mas também quando estamos em casa exaltando a pessoa do Senhor Jesus diante de Deus, então isso é agradável a Ele. Olá, boa noite. Eu estou aqui entrando no meio do vídeo do nosso irmão Alexandre, lá do Canadá, para compartilhar com você que para nós é uma alegria muito grande ter a oportunidade de fazer esse seminário online. Mas eu queria falar para você o nosso seminário editorial DLC, que acontecerá em agosto de 2021, lá no Hotel Fazenda Vale do Sol, em Serra Negra. Uma oportunidade para você que tem interesse genuíno em aprender as Escrituras. O nosso seminário, ele é realmente voltado ao ensino da Palavra de Deus. Você vai sentar, ter um lugar na sua mesa, escrever, fazer anotações e realmente levar conhecimento genuíno da Palavra de Deus para a sua vida. Além disso, você vai ter a comunhão com os nossos preletores e conosco, que estaremos lá na organização. Sem dizer, com aqueles irmãos que também estarão, como você, participando. O nosso seminário, ele vai dar a oportunidade para você conhecer com profundidade o assunto O Tabernáculo. Você entra no nosso site, tem aí a descrição, se inscreve, pode parcelar em 12 pagamentos. Esse parcelamento vai te dar o direito de participar do evento, alimentação, desfrutar do congresso, aprender muito da palavra de Deus. É uma oportunidade boa. Você pode parcelar em até 12 vezes. Visite ainda hoje, faça sua inscrição e nos vemos lá em Serra Negra em agosto de 2021. Entre, conheça, tire as informações necessárias. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato comigo. Lá tem meu WhatsApp, meu e-mail. Você vai encontrar uma maneira de falar com a gente. Agora, volte à palestra do nosso irmão Alexandre. O segundo sacrifício era a oferta de alimentos. É um outro aspecto que nós podemos, enquanto sacerdotes, levar a Deus a respeito da pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Esse sacrifício não era um sacrifício sangrento para ser aceito,
mas era um sacrifício que falava da vida perfeita de nosso Senhor Jesus e das perfeições da sua humanidade. Flor de Farinha fala exatamente disto. of that. Na pessoa do Senhor Jesus, tudo se encontrava em harmonia. Nós temos caracteres diferentes, temperamentos diferentes e, por vezes, nós vemos que somos um pouco desequilibrados em nossas maneiras de agir. Quanto ao Senhor Jesus, tudo estava perfeitamente harmonizado em seu ser. In his being. Assim, nós vemos a perfeição de sua pessoa e também chegamos lá em todas as circunstâncias. Outro ingrediente da oblação era o azeite. O azeite nos fala do Espírito Santo. E sabemos que a oferta, o sacrifício, eu estava querendo dizer que fala de Cristo, mas sabemos que no sacrifício da oblação, o azeite tinha que ser misturado à farinha ou derramado por cima do bolo da oblação. The meat offering. So O azeite, portanto, era um ingrediente importante e nós sabemos, é isso que eu queria dizer, que o Senhor Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Ele foi ungido pelo Espírito Santo, ele era cheio do Espírito Santo e o Espírito Santo descia como uma pomba sobre ele. Que diferença comparada a nós? Quando nós fomos batizados pelo Espírito Santo, então foi sob o símbolo de línguas como de fogo. E isso fala do fato de que há coisas em nossas vidas que o Espírito Santo tem que julgar, que nós temos que julgar, porque nós estamos ainda na carne. Com o Senhor Jesus tudo era perfeito, flor de farinha, e quando o Espírito Santo descia sobre ele foi só a figura de uma pomba. Abrindo um parênteses, o batismo com fogo não era o que acontecia em Atos, era o batismo com o Espírito Santo. E o batismo com fogo fala do juízo ainda futuro. O terceiro ingrediente que temos então é o incenso. Isso fala de toda a satisfação que Deus nutre a respeito de seu amado Filho e da perfeita humanidade dele. Tudo o que o Senhor Jesus fez foi para Deus. Não era para que o ser humano fosse aprovado, mas somente para o seu Deus e Pai. Agora nós vemos que o fogo também foi empregado naquela oblação, naquele sacrifício. O fogo manifesta as perfeições de Cristo nas circunstâncias difíceis dessa vida. Enfrentarmos provas em nossas vidas, vemos de fato o que há em nós. Não é assim? Muitas vezes não é muito bonito e nós temos que julgar isso. Temos que andar pelo Espírito para que possamos produzir, não para que o Espírito tenha liberdade para produzir o seu fruto em nossas vidas. Senão nós nos julgamos a nós mesmos e as circunstâncias difíceis se apresentam em nosso caminho, a nossa própria natureza se manifesta. Bom, e quanto ao Senhor Jesus, nele, tudo pelo qual ele passou mostrava apenas uma coisa, sua perfeição, toda ela. Temos três maneiras como o fogo era aplicado naquela oblação, naquela oferta de alimentos. Primeiro foi cozido no forno, o que nos fala dos sofrimentos ocultos, escondidos do Senhor Jesus e sofrimentos sobre os quais nós não lemos claramente quando nós estamos lendo os evangelhos. Por exemplo, os sofrimentos que ele deve ter sofrido quando ele estava vendo as consequências do pecado, do mal ao redor dele, quando ele foi rejeitado, quando ele não foi compreendido até mesmo por seus discípulos, quando ninguém o entendia, estando ali na cruz. São sofrimentos que não vemos claramente nos evangelhos, mas quando meditamos nessas coisas, o que isso significava para ele, atravessar essas circunstâncias, então estamos apreciando a morte da pessoa do Senhor Jesus, em todas as suas perfeições que há nele. Deus via todas essas coisas. Uma outra maneira de aplicar o fogo àquele sacrifício era por meio da frigideira, aqui uma frigideira aberta. E isso nos fala das provações e dificuldades públicas pelas quais o Senhor Jesus teve que passar, que mais claramente nós vemos no Novo Testamento. Por exemplo, a fadiga, a contradição dos pecadores,
a inimizade, as bofetadas, os açoites, a cruz, todas essas coisas. E essas nós podemos ler e notar os sofrimentos. Em todos esses sofrimentos nós vemos o seu caráter perfeito transparecer. Depois que ele foi cuspido, batido, açoitado, ele está ainda diante de Pilato e ainda presta um testemunho perfeito da verdade. Quem de nós poderia fazê-lo? Mas o Senhor Jesus, sim. Estando com fome, continuava paciente para falar com as pessoas, cansado e ainda assim bondoso com aqueles que o rodeavam. Sabe, às vezes quando nós estamos cansados, pelo menos, nós perdemos a paciência mais rapidamente do que normal. Mas o Senhor Jesus nunca. E finalmente nós temos então algo preparado na caçoula. Isso é uma figura de uma compreensão menor das perfeições do Senhor Jesus, um pouco mais confuso, mas ainda notamos que a pessoa dele não é igual às nossas pessoas. Novamente, um neném em Cristo, um crente jovem, ele vai notar que Cristo não é igual às demais pessoas e não igual a ele mesmo, mas ainda não está tão claro nele. Mas crescendo, se tornando um jovem adulto, ele claramente verá nos evangelhos que Cristo é perfeito em todas as suas maneiras de agir a despeito das circunstâncias. Chegando à estatura de paz em Cristo, podemos adentrar mais profundamente nos seus sofrimentos pelos quais ele passou nas diferentes circunstâncias, ainda que não esteja claramente escrito na palavra de Deus. E se falarmos da sua perfeita humanidade, da sua perfeita vida, nosso Deus e Pai, quando levamos esse sacrifício a Deus em louvor e gratidão, ainda sendo um bebê em Cristo, ele o recebe, porque ele aprecia tudo que está falando a respeito de seu Filho, Jesus Cristo. Antes de falarmos do terceiro sacrifício, tem duas coisas que estavam ausentes nesse sacrifício da oblação. E uma coisa sempre presente. Ausente é o fermento, que nos fala daquilo que aumenta, aquilo que dá orgulho, que dá autoimportância, talvez até mesmo hipocrisia. Nenhuma dessas coisas estavam presentes em Cristo. Ele fazia sempre tudo visando somente o seu Deus e Pai. E o mel nos fala da doçura natural, das afeições naturais que temos enquanto seres humanos. Nós também vemos no Senhor Jesus que as suas afeições naturais para com a sua mãe, irmãos e irmãs, ou meio-irmãos deveria dizer, amigos, discípulos, aqueles que ele amava, essas coisas jamais eram um obstáculo para modificar ou mudar o seu caminho perfeito e serviço perfeito para o seu Deus. Uma prova clara disso podemos ver na ocasião de Lázaro. Aquele a quem tu amas está doente. E o Senhor Jesus disse agora, eu preciso ir rapidamente para casa. Não para casa. Eu preciso ir rapidamente para ajudá-lo. As suas afeições naturais teriam feito isso, eu tenho certeza. Mas ele estava fazendo tudo como aquele que perfeitamente dependia de Deus. Isso é um exemplo para nós também. Em nossas vidas como sacerdotes de Deus, não devemos ter fermento em nossas vidas, julgar aquilo. E também a mesma coisa quanto às afeições naturais. Quando nós adentramos no santuário para louvar a Deus, não deve ser sacrifício emocional. Sabe, podemos ter emoções, mas devemos fazer uma clara distinção entre ambas as coisas. Estamos oferecendo sacrifícios espirituais a Deus, que falam da pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Não estamos oferecendo as nossas lágrimas, o nosso amor, os nossos sentimentos, mas isso não tem nada a ver com a adoração que devemos levar a Deus. E também temos que julgar a nós mesmos, como 1 Coríntios 11 nos mostra. E julgando a nós mesmos, se há fermento ali, algo que devemos julgar, pecado, então isso deve ser removido e depois recordamos o Senhor Jesus. Portanto, quando estamos reunidos para oferecer esses sacrifícios a Deus, nada de fermento e nada de mel. Nenhuma emoção natural deve atravessar a reunião, porque eu gosto daquela pessoa, eu gostaria de estar ali, porque eu prefiro aquilo, eu gosto daquilo. Nada natural deve incrementar o nosso serviço a Deus.
E o que sempre está presente é o sal da aliança, que preserva, que guarda da corrupção. Temos que estar a favor daquilo que é bom e contra aquilo que é errado. O sal não deve estar faltando em nossas vidas pessoalmente, e também o bom e o mal deve estar bem claro quando estamos entrando na presença de Deus. Aí não podemos tolerar na presença dele o que for mal. Já a pessoa do nosso Senhor Jesus, toda a sua pessoa era perfeita. Finalmente, quanto à oferta de alimentos, naquele sacrifício havia uma parte para Deus. Um punhado nós lemos, e então azeite e também todo o incenso. E isso nos recorda que toda a vida de Cristo era um sacrifício para Deus. Essa então era a parte que era oferecida para Deus no altar. A outra parte era para os sacerdotes. Todo o restante era para o sacerdote. E eles tinham que comê-lo em lugar santo. Muito bem, tudo que toca a pessoa do Senhor Jesus é santíssimo. E quando consideramos a pessoa do Senhor Jesus nas Escrituras, é importante fazê-lo em um lugar santo, não com os nossos próprios pensamentos, com os pensamentos desse mundo e de suas filosofias, mas precisamos receber aquilo que aprendemos a respeito de Cristo diretamente das Escrituras, sem alguma impureza. Devemos aprender do Senhor a respeito de sua santa pessoa. E isso também nos lembra que Cristo é o nosso maná. Cristo é o pão da vida, Ele é o nosso alimento, nós precisamos nos alimentar da pessoa bendita dele. O que transforma as nossas vidas não é brilho e religião, não é religiões e regras, mas a pessoa do Senhor Jesus nos transforma. O quanto mais estivermos ocupados com as suas perfeições enquanto homem perfeito e sua vida perfeita, tanto mais seremos transformados dia após dia, até que Ele vier para nos levar consigo. Portanto, alimentemo-nos do Senhor Jesus para que cresçamos de nenéns para jovens, para pais, a fim de oferecermos novamente aqueles sacrifícios agradáveis a Deus a respeito da pessoa de seu Filho Jesus. Então, em terceiro lugar, o sacrifício pelo pecado. Era obrigatório, mandatório de oferecer um sacrifício pelo pecado. Confessar o pecado, em alguns casos, até mesmo restituir o que era devido, não era o suficiente para ser perdoado. Seria necessário um sacrifício para receber o perdão. Pecado é algo sério diante de Deus e quebra a comunhão com Ele. Há 3 sacrifícios principais diferentes pelo pecado. Levíticos capítulos 4 e 5. Nós passaremos rapidamente sobre eles, porque há muitíssimos pequenos detalhes, demais até para entrar em todos. Há diferentes sacrifícios dependendo de quem pecou, o que aconteceu, a responsabilidade da pessoa, o que era também o bem-estar da pessoa, a capacidade dela. Assim, o primeiro era o sacrifício no grande dia da expiação. Nesse dia, o sacrifício era imolado e queimado fora do acampamento, e o sangue era posto sobre o propiciatório no santíssimo lugar do tabernáculo e também nos chifres do altar. Também era posto ao redor do altar. Isso nos fala do sacrifício do Senhor Jesus feito uma vez por todas. E por meio desse sacrifício, todos os nossos pecados foram perdoados. Depois, esse sacrifício também era, assim dizer, o fundamento do relacionamento de Deus com o seu povo. E assim é hoje também. Sem o sacrifício de Cristo por nossos pecados, não teríamos nenhuma relação com Deus. O segundo sacrifício a ser mencionado é quando o sacerdote pecou ou quando o povo como um todo, a nação, havia pecado. Novamente, o sacrifício era imolado e o animal novamente era queimado fora do acampamento.
Quando um pecado desses era cometido, ele quebrava e interrompia o serviço para Deus ou também a comunhão do povo com Deus. Naquela ocasião, o sangue tinha que ser levado para dentro do tabernáculo, mas somente podia ser posto no altar do incenso, e a vítima foi queimada novamente e o sangue era posto no altar, nos chifres do altar. O terceiro sacrifício era um sacrifício pelo pecado de uma pessoa, um indivíduo, quando ele havia pecado. Quebrava também a comunhão com Deus. O sangue, nesse caso, depois da vítima ter sido degolado, o sangue foi posto no altar e a vítima tinha que ser comida pelo sacerdote. Mostra que havia uma identificação completa do sacerdote com o pecado. Quando a pessoa impunha a mão sobre a cabeça da vítima, não era para obter o mérito da vítima como no holocausto, mas para colocar a sua culpabilidade, a sua culpa do pecado sobre a vítima inocente, visto que o indivíduo que trouxe aquele sacrifício pelo seu pecado tinha que degolar o animal, o lembrava de que esse animal tinha que morrer por causa do seu pecado. Assim ele tinha que entender a gravidade daquilo que havia feito diante de Deus. Quanto mais nos foi perdoado, tanto mais apreciamos aquilo que Cristo fez por nós na cruz. E é sempre bom quando nós formos surpreendidos por um pecado em nossas vidas. E quando então chegamos a Deus, como lemos em 1 de João 1,9, para confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Jamais esqueçamos e meditemos naquilo que o Senhor Jesus teve que pagar para que pudéssemos ser perdoados. Quanto mais o fizermos, tanto mais apreciaremos aquilo que o Senhor Jesus fez por nós. A única coisa queimada no altar, nesse caso, nesse sacrifício, era a gordura da vítima. E isso era um cheiro suave a Deus. A gordura nos fala da força, do poder interior do Senhor Jesus. Ele empregou todas as suas forças para que pudéssemos ser salvos. Estou sendo muito rápido, mas eu espero que seja o suficiente e um bom começo para meditarmos mais profundamente na obra do Senhor Jesus, vista no sacrifício pelo pecado. Chegando-nos diante de Deus, podemos dar graças a Deus por aquilo que o Filho dele, Jesus Cristo, tem feito por nós. Também vemos diferentes níveis de sacrifícios, desde o mais pobre com apenas flor de farinha até aos mais ricos. E novamente isso nos fala da apreciação que temos da obra do Senhor Jesus. Um neném em Cristo não compreende muita coisa, mas sabe que Cristo morreu por seus pecados na cruz e crê no Filho de Deus, que ele não merecia morrer, mas que ele morreu, um homem perfeito, por si. É um pouco parecido com aqueles dois salteadores crucificados. Eles reconheciam em Cristo que ele não merecia aquilo. Era um sacrifício muito pequeno, como flor de farinha, mas foi aceito. E quando chegamos então aos jovens e pais, muito mais podem apreciar muito mais profundamente aquilo que custou ao Senhor Jesus. Essas coisas podemos trazer diante de Deus. Louvor e gratidão como memorial de seu Filho Jesus Cristo. É um sacrifício aceitável que podemos levar a Deus. Em quarto, então, o sacrifício pacífico. O sacrifício pacífico fala de comunhão com Deus. Cristo tem feito a paz por nós. E Ele é a nossa paz. Agora nós temos comunhão com Deus e comunhão com o Pai, comunhão com o Filho, como lemos em 1 João 1, versículo 3. E o sacrifício pacífico fala exatamente disso. Havia 3 partes no sacrifício pacífico. A primeira parte era dada a Deus. Era o sangue da vítima e a gordura. O sangue
nos fala do valor infinito da obra de Cristo aos olhos de Deus, o Pai. E é para a satisfação eterna de Deus. E a gordura novamente nos fala do poder, da força interior do Senhor Jesus e de sua devoção completa a seu Deus e Pai. Devoção até a morte. E esse é um objeto de apreciação e delícias contínuos para o nosso Deus. A segunda parte era para o sacerdote. Foi dado para ele o peito e a espádua, o ombro da vítima. O peito e a sua gordura foi sacrificada, que fala do amor do Senhor Jesus para com seu Deus e Pai, e também do amor para a sua igreja e também para cada indivíduo, por cada filho de Deus. E o sacerdote, ele tinha que comer esta parte. E é muito bom para nós, irmãos e irmãs, de nós nos nutrirmos do amor do Senhor Jesus, que ele teve por nós. A outra parte que era oferecida era a espada, e a espada ou ombro pode nos falar da importância preeminente do Senhor Jesus. Ele não era qualquer um. No Antigo Testamento nós temos um exemplo com o profeta Samuel, que numa ocasião ele fez um sacrifício e ele separou a espada, o ombro, para dá-lo ao futuro rei Saul. E o fez para demonstrar a importância daquela pessoa. No Novo Testamento nós vemos que o Senhor Jesus recebeu o nome acima de todo nome. Ele está sentado à destra de Deus, que um dia todo o joelho se dobrará diante dele. E que também ele terá o governo sobre o seu ombro. Aí vemos a importância do Senhor Jesus e podemos nos alegrar em todas as glórias que o Senhor Jesus tem, isso em comunhão com Deus o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Esse é o sacrifício pacífico. O sacerdote tinha que se nutrir disso. Nós temos que nos nutrir dessas coisas. E a terceira parte era para o adorador e os seus convidados, todo o restante era para ele. É interessante vermos que esse sacrifício era um sacrifício completamente voluntário. O adorador vinha movido por gratidão a Deus por todas essas coisas e bênçãos que ele já havia recebido por Deus. Seria assim conosco também. Nós podemos adentrar a própria presença de Deus com toda a liberdade para louvá-lo, para dar-lhe as graças por todas as coisas que temos por meio de Cristo, por seu sacrifício, por sua vida, porque ele morreu na cruz por nós, e regozijamo-nos sempre no Senhor, assim como o apóstolo Paulo nos recorda em Filipenses capítulo 4. Também no capítulo 3, na verdade 2 vezes em Filipenses. Regozijemo-nos então na presença de Deus por tudo aquilo que temos na pessoa do Senhor Jesus. Nós já fomos abençoados com todas as bênçãos nos lugares celestiais em Cristo. E assim podemos nos apresentar diante de Deus com gratidão. O Pai busca por tais adoradores que vêm de um coração puro, voluntariamente dando graças e louvor a Ele. E o sacrifício pacífico especificamente fala disso. Agora o adorador tinha que impor a mão na vítima e degolá-la. E essa vez não era para receber o mérito da vítima ou para colocar alguma culpabilidade ou culpa de seu pecado na vítima, mas para ter comunhão. E para se lembrar que se agora está abençoado e alegre, então é por causa daquilo que Deus fez por ele e também por nós. Entendemos mais do que isso. É porque nós temos tudo por meio de Cristo e de seu sacrifício na cruz. E assim era um sacrifício que de fato mostrava comunhão com o Pai e o Filho. Tomemos tempo para meditar nessas coisas, para apreciar o que nós temos no Senhor Jesus Cristo. Havia muitas outras coisas, mas não temos tempo. São as coisas principais a respeito do sacrifício pacífico. Ele tinha que ser comido no mesmo dia, com exceção que era ligado ao voto, quando podia ser comido no dia seguinte.
Somente nesse caso podia-se comer no dia seguinte do sacrifício. Isso nos faz lembrar de algo muito importante. Quando nós nos alegramos em Deus, por causa de todas aquelas bênçãos que temos em Cristo, jamais devemos nos esquecer de que é assim por causa do sacrifício do Senhor Jesus. Isso tem que ser fresco em nossos corações. Quando somos abençoados, quando temos tudo no Senhor Jesus, é por causa do seu sacrifício na cruz. E agora, um sacerdócio real. Já temos visto o que significa ser um sacerdócio santo. Estamos oferecendo sacrifícios de louvor a Deus. Esses louvores são concernentes à vítima perfeita, totalmente dedicada a Deus. Isso no holocausto. Também diz respeito às perfeições de Cristo enquanto homem em sua vida perfeita, a oblação. Diz respeito ao fato de que Cristo morreu por nossos pecados, sofrendo em nosso lugar o sacrifício pelo pecado. E também diz respeito aos louvores que podemos levar a Ele, tendo comunhão com Deus por causa da obra do Senhor Jesus. São todas essas grandes categorias de louvor, de adoração que podemos levar a Deus. Por meio de Cristo, é a pessoa de Cristo que apresentamos a Ele e agradecemos e adoramos a Ele. Mas o que significa então sermos um sacerdócio real? Muito bem, vamos lá. Temos lido em nossos versículos. A kingly priesthood, a holy nation. Um sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isto é, falar do Senhor Jesus. Se é um privilégio e uma coisa importante de levar sacrifícios de louvor e de gratidão a Deus, também somos convidados a proclamar as virtudes do Senhor Jesus e suas perfeições ao nosso redor. A expressão de Hebreus 13, versículo 15 é bastante similar, onde nós lemos: portanto ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Nós podemos falar a outros ao nosso redor de toda a graça, amor, da luz que agora usufruímos em Cristo e na própria presença de Deus pela obra de Cristo na cruz. E quando falarmos do Senhor Jesus às pessoas ao nosso redor, então de fato é ser um sacerdócio real. Nós tomamos as riquezas que temos em Cristo e os compartilhamos com pessoas que precisam dessas riquezas e que levam a salvação às suas almas. É isso que significa ser um sacerdócio real. E, portanto, se quisermos exercer o nosso sacerdócio de uma maneira completa, então não apenas estamos levando sacrifícios a Deus, que é a pessoa de Cristo, o único sacrifício que Deus recebe, seu Filho Jesus, nada de nós. Não podemos levar nada a Deus, exceto os sacrifícios que Ele está buscando, seu amado Filho. Mas também inclui, em segundo lugar, ser um sacerdócio real para falar de Cristo às pessoas ao nosso redor, falar de suas virtudes, das virtudes daquele que nos transportou das trevas à luz para todo sempre. Que correspondamos à mente, ao coração e pensamento de Deus, fazendo essas duas coisas enquanto sacerdócio, oferecendo a Ele os sacrifícios de louvor que dizem respeito ao seu Filho Jesus, a nossa adoração, a nossa meditação, entregando a nós mesmos o nosso corpo, a nossa vida em seu serviço, lembrando sempre o que lhe custou a nos salvar, e que por outro lado também proclamemos as virtudes e belezas do Senhor Jesus. Que o Senhor encoraje a cada um de nós, todos nós, você e eu, enquanto esperamos pela breve vinda do Senhor Jesus. Sejamos bebês em Cristo, jovens, um pai em Cristo, que sejamos ocupados com o Senhor Jesus, meditando nele, ocupados com ele, oferecendo esses sacrifícios de louvor a ele, falando dele também, para a glória do Senhor Jesus. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês nesta noite. Cada uma é importante. Esperamos que
tenham gostado, que tenham levado uma bênção para as suas vidas. Voltamos então amanhã. Não perca, esteja lá de novo. Programação de amanhã, no último dia, também às 20 horas da noite, teremos mais uma palestra sobre as pedras preciosas. Esta vez, as pedras preciosas na base da Santa Jerusalém, no livro de Apocalipse. E nesta noite, agradecemos. Muito obrigado pela presença e despedimos-nos com uma breve oração de agradecimento ao Senhor. Até amanhã. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos que também nesta noite tu nos tens revelado tantas coisas maravilhosas da tua palavra e principalmente a respeito da pessoa do Senhor Jesus. Temos visto como ele é precioso para o teu coração, como tu aprecias o sacrifício do teu filho e como tu anseias de receber os sacrifícios de louvor, de agradecimento, de adoração dos nossos lábios. E esses sacrifícios podem consistir somente em um, que é na pessoa do teu amado Filho. Nós te agradecemos por esta noite, nos despedimos e pedimos a tua bênção sobre todos nós, que amanhã possamos mais uma vez voltar e sermos abençoados. Amém. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã.